mesmo. Isto porquê? Porque as pessoas que morrem por causas externas morrem com idades muito mais jovens. Por isso, em termos de anos de vida perdidos, o significado para a saúde pública é sensivelmente o mesmo. Em termos de admissões hospitalares, a distribuição relativa é a mesma, cardiovasculares seguidas de cancro, seguido de causas respiratórias. Então, o que é que nós sabemos sobre os impactos do calor na saúde? Nós temos em baixo, neste gráfico, a temperatura máxima e em cima a transformação logarítmica da taxa de mortalidade. E o que nós vemos aqui é que a taxa de mortalidade por todas as causas aumenta em Lisboa acima de um limiar da temperatura máxima, limiar esse que é 29,3. No Porto é outro, em Londres é outro. E acima destes limiares, a mortalidade aumenta com um gradiente de 5,6%. Ou seja, por cada grau acima deste limiar, a mortalidade aumenta 5,6%, sendo que o intervalo de confiança é entre 4,6% a 6,6%. Sabemos também que estes impactos ocorrem de forma imediata, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. O calor aumenta a mortalidade por todas as causas, mas especialmente por causas cardiovasculares e respiratórias. Aumenta o número de admissões hospitalares por inúmeras causas, não só cardiovasculares e respiratórias. E a temperatura máxima é um bom indicador desta variabilidade diária que nós observamos em termos de mortalidade. Existem outros, por exemplo, em termos de ondas de calores, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge utilizou um indicador complexo que é a carga térmica acumulada, que entra em linha de conta não só com a temperatura máxima do dia, como das temperaturas máximas dos dias anteriores. Sabemos também que as populações mais afetadas são as populações idosas, eventualmente pessoas de sexo feminino, não se sabe bem se é por causas biológicas ou porque têm uma expressão mais elevada nos grupos etários mais elevados, pessoas internadas e residentes em lares, pessoas com comorbilidades crónicas e com elevado nível de privação material. Agora, o que nós não sabemos é, em termos de anos de vida perdidos, qual é o impacto do calor. Isto é evidenciado por este fenómeno de colheita ou mortalidade seletiva, que pode ser explicado de uma forma simples, espero eu, com estas duas hipóteses. Nós, do lado esquerdo, temos uma hipótese em que os impactos do calor fazem-se sentir de uma forma aleatória sobre as pessoas mais idosas, ou uma outra hipótese que diz que os impactos do calor se fazem sentir preferencialmente em populações já mais vulneráveis, populações que têm uma esperança média de vida, à partida, mais pequena, mais baixa. Em termos de mortalidade é o mesmo, morrem tantas pessoas numa hipótese como noutra, mas em termos de anos de vida perdidos, se realmente este fenómeno de colheita tiver uma expressão significativa, os anos de vida perdidos são mais pequenos, são menores. Para estimar, então, o impacto do calor na saúde, eu utilizei esta abordagem de avaliação de risco quantitativo que, para o presente, é relativamente simples. Basta multiplicar o gradiente pela taxa de mortalidade por todas as causas, pela população de Lisboa e pela exposição. Neste caso, é a temperatura máxima acima dos 29,3 para todos os dias do ano em que isso acontece. E eu utilizei, para calcular esta exposição, uma série temporal artificial que criei a partir de dados da temperatura máxima diária entre 2002 e 2005. Agora, para 2020 e para 2050, nós temos que entrar em linha de conta com uma série de incertezas. Eu tentei tornar estas incertezas o mais explícitas possível para, precisamente, poderem ser criticadas e isto poder ser melhorado caso não se concorde com o que foi utilizado. E acho que o professor se calhar não vai concordar já com algumas das... cenário pode ser o que quiser. Exatamente, isto são cenários. É um cenário. E eu o que utilizei, no fim, foi o método de Monte Carlo, que eu já vou explicar, mas para 2020 e para 2050 nós não sabemos exatamente quanto é que a temperatura máxima vai aumentar. Há cenários que dizem que pode aumentar até ao final do século até 5 graus, tais 4,9. Outros cenários serão mais reduzidos.
O pressuposto que eu fiz foi que até ao final do século a temperatura vai aumentar de uma forma linear e entre 0 graus, ou seja, não aumenta, e entre 5 graus, não sabemos. Há 20 que não mexe, há 17. Pronto. Outra coisa que é preciso terem atenção é a capacidade intrínseca das populações para a aclimatização. E isto é visto e extrapolado por uma análise que se pode fazer agora e que foi feita, em que nós vemos que populações que vivem em climas mais quentes ajustaram-se a esses climas e, por essa aclimatização, o limiar acima do qual a mortalidade aumenta é também mais elevado. Por exemplo, Atenas tem um limiar à volta dos 30 graus. Cidades com climas mais frios, por exemplo, Helsínquia, na ponta oposta, tem um limiar acima do qual a mortalidade aumenta mais baixo, à volta dos 20 e pouco graus. O que também é perceptível nesta comparação é que, quanto mais elevado é o limiar, mais íngreme é o gradiente acima desse limiar. Se nós vimos, o gradiente de Atenas é muito mais íngreme do que o de Helsínquia. Isto é observável em todas as cidades. E é o que aqui é demonstrado. À medida que a temperatura média no verão aumenta, o gradiente vai aumentando e isto ocorre de uma forma quase linear. Eu utilizei esta extrapolação também para incorporar em termos de incerteza nas estimativas que fiz. E por último, ou quase por último, nós temos evidência de que ao longo do último século a vulnerabilidade das populações ao calor foi diminuindo. Eu extrapolei que essa diminuição poderia continuar a acontecer e o tal gradiente pode diminuir entre 0 e 0,047 em 2020 e entre 0 e 0,013 em 2050, sendo que o 0 não diminui. E por último, o envelhecimento da população pode resultar também numa taxa de mortalidade mais elevada. Então o pressuposto é que a taxa de mortalidade se pode manter ou pode aumentar para aquele valor 14,007, caso as taxas de mortalidade específicas para os grupos etários se mantenham. Então, nós conjugamos estes níveis todos de incerteza, utilizamos o limite superior e o limite inferior destas várias componentes, geramos, que neste caso foram 100.000 observações aleatórias dentro destes limites, conjugamos-las. E o que podemos assim dizer é que, dada esta incerteza que consideramos, a nossa melhor estimativa é que em 2020 vão morrer tantas pessoas, em 2050 vão morrer tantas pessoas, sendo que isto pode ser tão baixo como o percentil 5 ou tão alto como o percentil 95. Então, as estimativas a que chegamos foram estas. Dada toda a incerteza, a nossa estimativa central para o presente é que em Lisboa morrem por ano cerca de 49 pessoas. Esses números podem aumentar para 73 em 2020 e 130 em 2050. Eu fiz estimativas apenas para as admissões hospitalares por causas respiratórias, porque é a única que na literatura apresenta um valor para o gradiente. Mas existem outras causas de admissões hospitalares que também aumentam. Eu utilizei estes valores para calcular o custo para a sociedade destes impactos. Para, em termos de mortes, apliquei o valor estatístico da vida, que também tem as suas limitações, que vemos aqui no final, e para as admissões hospitalares, o número médio de dias que as pessoas estão internadas e o custo médio por dia de internamento. E então podemos dizer que, em termos de mortes, os custos para a sociedade é, neste momento, cerca de 30 milhões de euros, isto utilizando um cenário de fenómeno de colheita de 40%, ou seja, valorizo só 60% da mortalidade. E este valor vai aumentar para 45 milhões de euros em 2020 e 80 milhões de euros em 2050. Sendo que, em termos de admissões hospitalares, 118 mil euros neste momento, 165 mil e 270 mil em 2050. Estes impactos são os impactos da temperatura máxima sentidos na cidade de Lisboa, que obviamente são exacerbados pelo efeito ilha de calor. E o que nós sabemos, ou o que está descrito na literatura, é que a intensidade média da ilha de calor em Lisboa é de cerca de 3 graus centígrados. E algumas das causas desta ilha de calor, existem outras, prendem-se com a substituição de superfície verde e permeável por superfície impermeável e de baixo albedo,
a geometria das ruas e das construções e a geração de calor antropogénico, emissões de carros, ar-condicionado de edifícios, processos industriais, etc. Ora, este fenómeno da ilha de calor é um fenómeno humano e, como tal, pode ser revertido ou diminuído. E o que eu fiz foi estimar o que é que se poderia prevenir em termos de impactos caso conseguíssemos diminuir a intensidade da ilha de calor em 1 grau. Aplica-se a mesma metodologia e as estimativas, o valor central das estimativas é este: 22 mortes neste momento, 40 em 2020 e 81 em 2050, e as respectivas admissões hospitalares. E, de igual forma, podemos atribuir um valor económico a estes impactos. 14 milhões de euros que poderíamos ganhar, entre aspas, neste momento, 25 em 2020 e 50 em 2050, sendo que em termos de admissão hospitalares, isto são efetivamente custos que poderiam ser prevenidos, porque são custos dos serviços de saúde. 33 mil euros neste momento, à volta de 54 mil em 2020, 113 mil em 2050. E então, que estratégias é que nós temos disponíveis para diminuir os impactos das elevadas temperaturas na saúde humana? Eu abordei sensivelmente, principalmente 4 estratégias: o ar-condicionado, o isolamento térmico, a questão do albedo e a questão da vegetação e da permeabilidade do solo. Cada estratégia tem vantagens e desvantagens, que é o que eu tento transmitir nestes diagramas. Na parte de cima temos os custos. O ar-condicionado e o isolamento térmico tendem a ter custos mais elevados do que a vegetação. Não, peço desculpa, em cima temos eficácia. O ar-condicionado e o isolamento térmico são estratégias mais eficazes ao nível da habitação, mas a vegetação e o albedo são menos eficazes, mas têm uma abrangência populacional. Em baixo temos o custo. O albedo é aquele que, em termos relativos, apresenta um custo menor. Todos os outros têm um custo elevado, sendo que a vegetação é discutível. Se utilizarmos vegetação endógena, há quem diga que o custo não é assim tão elevado. Do lado direito temos externalidades positivas e externalidades negativas, e destaca-se a vegetação como tendo o maior número de externalidades positivas, não só em termos de conforto térmico, de efeitos em termos de bem-estar e saúde mental, e uma série de serviços de ecossistemas que providenciam. E do lado esquerdo, os impactos que estas estratégias têm em termos de reduzir ou aumentar as inequidades em saúde. E, por exemplo, vemos que o ar-condicionado é uma muito má estratégia em termos de inequidades, porque quem tende a ter acesso a ar-condicionado ou a ter recursos para o implementar são pessoas de estratos socioeconómicos mais elevados, e o calor que é produzido por esses ares condicionados vai depois agravar os efeitos de ilha de calor, que são sentidos de forma diferencial pelas pessoas que já são mais desfavorecidas. Em termos da vegetação, por exemplo, se implementada em zonas da cidade onde efetivamente existe menos vegetação, isto vai contribuir para diminuir as desigualdades e as inequidades. É perfeitamente expectável que uma conjugação destas quatro estratégias seja implementada nos próximos anos. Mas o que eu considero, e que considerei no meu trabalho, é que a vegetação é de todas a melhor. E especialmente porque, ao contrário de todas as outras, tem um efeito sazonal. E este efeito sazonal pode ser visto nos gráficos do lado direito, em que em baixo temos o índice normalizado de vegetação e do lado direito a temperatura à superfície medida por satélite. E o que nós vemos é que em fevereiro não existe relação praticamente, o gráfico de baixo do lado direito. À medida que o índice de vegetação aumenta, a temperatura não varia muito, mas em julho e em setembro, à medida que o índice de vegetação aumenta, a temperatura aumenta. E o que se pressupõe é que isto se prende com a questão da vegetação de folha caduca, que na primavera e no verão, através da evapotranspiração da sombra, reduz a temperatura sentida nessas zonas, e no inverno as folhas caem e os raios passam, aquecem as superfícies, e essa variação já não é observável. Do lado esquerdo vemos um gráfico, também o índice de vegetação e a temperatura,
e que é para uma tarde de verão em Paris, e o que este gráfico mostra é a mesma coisa. À medida que a vegetação aumenta, a temperatura diminui, e diminui de uma forma mais ou menos linear, sendo que por cada 1% de aumento do índice de vegetação, a temperatura diminui 1 grau. Ora, se pudermos extrapolar isto para Lisboa, se aumentarmos 5% o índice de vegetação na cidade, esperamos, em média, reduzir a temperatura em 1 grau. Depois desta revisão da evidência, fomos então apreciar os documentos do Plano Diretor Municipal e eu dividi os contributos do plano em 4 categorias. Melhorar a performance térmica dos edifícios, promover ambientes saudáveis, tornar princípios e práticas de design saudável obrigatórias, especialmente nas novas áreas a edificar, e melhorar as componentes relacionadas com a saúde de programas urbanos operacionais existentes ou desenvolver novos programas direcionados especificamente para a saúde. Dentro da área da melhoria da performance térmica dos edifícios, salienta-se o artigo 20º, aumento da eficiência energética da cidade. Ele preconiza medidas para promover a eficiência energética ambiental, diz que os planos de urbanização e os planos de pormenor devem ter metas de performance ambiental e fala num sistema de créditos de construção que vai premiar construção com uma elevada eficiência energética. Ora, esta eficiência energética está intrinsecamente ligada ou muito ligada à melhoria do isolamento térmico, logo confere melhor proteção contra impactos na saúde em caso de eventos climáticos extremos, nomeadamente não só as ondas de calor, como também as vagas de frio. Agora, as alterações e os contributos desta medida nos próximos 10 anos, dado o Parque Habitacional de Lisboa, poderão eventualmente ser reduzidos, não sabemos. Pelo que é muito importante, monitorizarmos a eficácia desta medida. Contudo, é de referir que qualquer alteração que seja feita vai ter um período de atuação extremamente longo, e isso é extremamente positivo. E a importância desta iniciativa concreta do Ecobairro Boa Vista Mais fez exatamente isso, melhorou o isolamento térmico dos edifícios, e é de todo conveniente que se faça uma avaliação dessa intervenção para termos os dados que nos permitam dizer este investimento causa estes benefícios, não só em termos de eficiência energética, mas também em termos de saúde e outros tais. Promover ambientes saudáveis em áreas a consolidar. Há uma proporção significativa da área do solo de Lisboa que foi rotulada como a consolidar. Desde espaços centrais e residenciais, espaços económicos, atividades económicas, equipamentos especiais, entre outros. Nestas áreas que estão ainda a consolidar, e eu penso que consolidar deve querer dizer diferentes coisas em diferentes áreas, mas quer dizer que há margem para melhorarmos, nomeadamente, a qualidade do espaço público. E quando da consolidação, nós devemos incorporar princípios de planeamento urbano saudável. Isto são duas imagens de dois sítios em zonas que são marcadas como a consolidar, e é notório a margem para melhoria do espaço público, nomeadamente em termos de vegetação. O artigo 16º, a questão dos eixos arborizados. O que o PDM diz é que os eixos arborizados estão presentes em eixos pedonais e rodoviários para uso público. Contribuem para a continuidade da estrutura ecológica municipal, qualificam o espaço público e melhoram a qualidade ambiental e devem ser implementados sempre que possível em passeios, desde que não diminuam a acessibilidade.